Celebre a Deus pela vida do nosso mentor, apóstolo René de Araújo, Terra Nova. Espírito Santo maravilhoso, muito obrigado. Obrigado porque, apesar de nós, o Senhor é Deus. E o Senhor, pela misericórdia e graça, não olha os nossos defeitos, as nossas limitações. O Senhor olha para nós, perfeitos em Cristo Jesus. Isso é muito lindo, isso é um presente que o Senhor nos dá. E muito obrigado de termos conhecido o Senhor. Poderíamos ser qualquer um, mas hoje somos teus filhos, regenerados, lavados no teu sangue. E obrigado pela maneira linda que o Senhor está promovendo a palavra e consolidando o coração desses líderes que serão a resposta nesse território. Líderes desatados em cada território. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor faça com que o nome do Senhor seja honrado mais uma vez. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Olhe para essa pessoa linda que está ao seu lado e diga: o Espírito Santo mora em você. Abrace 3 pessoas. Abraça 3 pessoas. Aleluia. Eu falei em 3 pessoas, não foram 13. Aleluia. Dá um aplauso ao Senhor, Ele é lindo demais. Poder sentar. Tem uma unção muito gostosa aqui, desde a hora que nós chegamos aqui de manhã. Vocês estavam adorando o Senhor. E os louvores entravam ali na sala chamada sala VIP. Que estão criticando sala VIP. Quem não tem uma sala VIP tem uma sala Vamp, né? Tudo que eu falei ontem, tudo e um pouquinho mais, está neste livro. Família, minha família, território de milagres. Tudo que eu falei ontem à noite, um pouquinho mais, está neste livro. O que eu vou falar agora está neste livro. E o que eu vou falar à noite está neste livro. Agora, o que eu vou falar amanhã de manhã está neste livro. Esse livro, para mim, é um chamego, porque ele é uma revelação. Assim como o livro que eu estou terminando, inclusive escrevi já um capítulo aqui no Japão. Eu estou cheio do código de liderança de Jesus. Jesus tinha um código de liderança. E o código de liderança de Jesus é 12. E se eu vou usar um código copiado. Ele pegou um QR Code e ele copiou o código dos patriarcas, dos reis e dos profetas. Os patriarcas, os reis e os profetas caminharam no código de 12. Todos eles tiveram 12. Todos eles funcionaram com 12. E Jesus copiou o método de 12, que é um assunto do céu. Apocalipse 21. Em Apocalipse 21 tem 12 textos dentro de Apocalipse 21 falando sobre 12.
E quando ele fala que os fundamentos da Nova Jerusalém, diga a pessoa ao seu lado, fundamento da Nova Jerusalém. Então, o fundamento da Nova Jerusalém, ele fala que tem 12 fundamentos. Quantos fundamentos? 12. Agora, você vai ler lá o fundamento, são 12 espécies de pedras preciosas. As pedras preciosas que estão lá são chamadas de airlon. Airlon é diamante. Diamante é carbono 12. Tudo é 12. Eu não estou inventando nada. Eu estou pegando química, eu estou pegando científico, o histórico e o teológico. Aí tem a cidade, ela é quadrangular, ela é 12 por 12 por 12 por 12. Para que esse exagero tanto 12? A cidade é de jaspe luzente. Jaspe é a pedra mais rara que existe, que é carbono 12, que é o diamante mais limpo que existe, é o jaspe luzente. Uma muralha de jaspe. Põe um anel de jaspe no dedo, de jaspe verdadeiro, não um zircone, não, que é também uma preciosidade, já tem um zircone, já é uma preciosidade, né? Que zircone não é barato. Mas um anel hoje de jaspe, ele custa $1 milhão. Quanto custa mais ou menos? Eu estava com o Marlos em Dubai, uma pessoa me ligou, falou, AP, só podia me emprestar o seu cartão de crédito? Eu falei, para quê? É só para... Em Manaus eu lhe dou em dinheiro. É que minha esposa gostou de um anel. E o anel é $1 milhão. Eu falei, meu irmão, obrigado por saber me interpretar no espírito. Se eu tivesse $1 milhão, dá vontade até de chorar. Jamais daria no anel. Nem para mim, nem para você, nem emprestaria para você. Eu falei para ele, isso é vaidade demais para botar num dedo. Mas tem gente que é tão rico que pode botar um anel de $1 milhão no dedo. Seu dedo merece um anel de $1 milhão. Mas você não tem um anel de $1 milhão. Não é que você não mereça, é que você não tem ainda para botar um anel de $1 milhão. Quando você tiver dólares sobrando, você bota lá no teu dedo. Mas olha o que Deus fez. Ele fez uma cidade. Segura só um pouquinho, filho, o órgão. Ele fez uma cidade de jaspe luzente. Imagina um ladrão chegando no céu. E falar assim, rapaz, se eu roubar esse muro... Não, imagina, gente. Imagina. É jaspe que não vai ter na terra. Tem no céu. E é luzente. A cidade toda acesa no jaspe luzente. Deve ser uma coisa linda, a Nova Jerusalém. Eu já pensei em fazer uma réplicazinha assim, de uma Jerusalém, como a Bíblia fala. Tá. Aí tem a porta. A porta, ela é de uma pérola. Imagina, tem uma pérola que acharam, que se chama Melo, com 2 L's. Ela tem 7 centímetros. A rainha da Inglaterra reivindicou a pérola, uma pérola rosa, que equivale a $1 milhão, mas ela perde preço de mercado, porque não existe outra igual. Então, uma pérola, linda a pérola. Agora acharam uma de 12, né, na Tailândia. Mas a rainha brigou e a coroa da Tailândia não liberou para a rainha. E nem prestou para a rainha, porque disseram que era vaidade demais. A rainha já estava mais ou menos idosa, que ela morreu adolescente. E não liberaria essa pérola. Essa pérola agora, ela vale bilhões, porque não tem outra igual no mundo.
uma pérolazinha assim, de 7 centímetros. Agora imagina, a porta é de uma pérola. E são 12 portas com 12 pérolas. Uma pérola para ser gerada, isso não está no livro não, tá? Uma pérola para ser, nesse livro, está em outro. Qual? Nem lembro, depois eu falo. Essa pérola, que é interessante, ela para ser gerada, tem que ser gerada em dor. Você sabe que toda pérola é gerada em dor, é uma ferida. Imagina a ferida que foi para gerar essa pérola. Dizem os teólogos que representam a dor apostólica, a dor de cada apóstolo. Todo mundo que vai cruzar o céu vai ter que passar pela dor apostólica, para saber o que esses caras passaram. Porque agora está fácil aqui no Sola, está fácil na Visão, está fácil no M12, está fácil no Mi Manaus, está fácil na tua igreja, a gente falar de uma coisa que está pronta. Mas eles geraram isso. Então é muita dor. Aí quando entra, tem um mar, e o mar é de cristal. Só que essa palavra cristal é aelon. Imagina um mar de diamante. Eu tomo um banho ali no mar do diamante, mergulhando em diamante, mergulhando em diamante, mergulhando em diamante. É muita vaidade? Não. É abundância. É aquilo que Jesus falou. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Aí no meio da praça tem uma árvore. Diga comigo, uma árvore. Fala mais alto. E essa árvore tem 12 frutos. Por que não são 14, 17, 24? 12 frutos. Um fruto para cada mês. Um fruto para cada estação do ano. Está escrito. E as folhas desta árvore são remédio para as nações. Olha que tremendo. Então, se você chegar lá no céu, feridinho, tristinho, magoadinho, perturbadinho, doentezinho, enfermozinho, o anjo vai dizer, vai comer folha. Que é cura para a nação. Então, tem muita gente aqui que vai ser comedor de folha. Ou se cure logo, para não passar a eternidade comendo folha. O que a gente vê aqui é a riqueza e a abundância do céu. É muito lindo tudo. Eu sou apaixonado pelo céu. Mas isso aqui é o código de liderança de Jesus. Jesus não pegou assim e falou assim, como é que eu faço para... Ele trouxe do céu o modelo dos 12. O modelo dos 12 é um modelo enviado do céu para a terra. Porque tudo que Jesus lia no céu tinha 12. Tinha 2 grupos de 12, 2 equipes de 12 só de ancião. Imagine, 24 velhos lá no trono, só para jogar coroa. E adorar o rei. 24, 2 equipes de 12. E a gente vai vendo que Jesus pega o código do céu, personifica nele e vem para a terra. E Jesus começa o ministério com 12. Podia ser com 7 é o número da perfeição, com 8 é o número da redenção, com 5 é o ministério quíntuplo, com 3 dá menos trabalho. Representa a Trindade, o único. Ele sozinho, Jesus sozinho já era um sucesso. Os 12 são uma estratégia de amplificação. Eu crio os 12 para amplificar o que Deus me deu. Não é para ficarem sentadinhos na igreja, olhando para a gente, porque depois vão ser abarrotados de conhecimento, porque a visão dá muito conhecimento. Eu sou teólogo, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, e eu não conheço ninguém que se esmera tanto para liberar tanto conhecimento como o M12. Não conheço, possa ser que tenha, não quero ser vulgar, mas eu não conheço. E se alguém sabe quem é, por favor, me apresente. Porque eu rodo as nações da terra. E eu conheço todos esses grandes líderes mundiais. De conhecer a maioria deles, de sentar com eles, da gente comer na mesma mesa, da gente conversar, e conversar os interesses do reino. E eu digo assim, meu Deus, obrigado pela saúde da visão celular no modelo dos 12. Porque uma escola de líderes que parece ser tão leve o estudo
da escola de líderes, 9 meses ali, você estudando, aquilo é um compêndio de bagagem que tem gente que não vai ter. Me desculpa aqui, tá? Exemplo, não vai ter no Cefenai, lá nos Estados Unidos. Porque minhas filhas estudaram lá e disseram, a escola de líderes nossa foi melhor do que o Cefenai. Em conteúdo e acompanhamento. Então, a gente tem hoje uma bagagem muito grande, teológica, histórica, bíblica. A igreja celular, ela é bíblica. Às vezes o pregador está falando, você está completando o pensamento dele, porque você é adestrado. Então, nada na visão é inventado, tudo é por princípio. Quem que ouviu dizer que a gente tem que imitar Jesus? Quem já ouviu falar isso? Sede meus imitadores. Sede meus imitadores. Tem igrejas que não vão completar esse versículo. Sede meus imitadores, como eu sou da minha avó. Então, assim, não sabe que tem um modelo. Eu tenho que imitar Cristo. Muito bem. Quem é que quer imitar Jesus? Levante a mão. Amém. Quem é que está tentando imitar Jesus? Dr. Mike Murdock é um homem muito sábio. Ele é, assim, tremendamente sábio. Eu amo ouvir as frases do Mike Murdock. Eu amo ouvir as sacadas dele, bíblicas. Eu não conheço ninguém para falar de finanças como aquele cidadão. Ele é chamado o homem da sabedoria. Ele tem um ministério chamado Wisdom, que é o Wisdom House. É a casa da sabedoria. Ele é o pastor de lá. É lindo. Eu sou o único brasileiro e o único latino que pregou lá. 3 conferências consecutivas para falar sobre a visão, sobre o modelo dos 12. Eu estava com o Marlos, sentadinho lá no meu Shabat em Israel, e um judeu me ligou, queria ter uma reunião comigo. É um judeu bilionário. Quem aqui já sentou com um bilionário? Eu sentei com um bilionário, o cara era judeu e o cara era rabino. Um rabino bilionário. Como pode um rabino ser bilionário? Israel. Porque Israel tem uma cultura. Se o líder não é próspero, como ele pode orar por prosperidade? Se ele não é um líder, aí vai dizendo, olha lá, bem casado, como é que ele vai orar pelos casamentos? Se o líder não é, aí ele vai dando todos os currículos. Então, uma das coisas é a questão da prosperidade. E sentei com ele. Sentei da mesa, eu fui assim, era a festa de Hanukkah, e eu fui para ter um tempo com Deus, eu estava precisando desse tempo com Deus, e caiu na época do Natal, e Israel não celebra Natal, então a gente não tem a cultura de celebrar esse Natal pagão, e eu fui para lá, e fiquei lá, tal, eu e mais 7 pessoas. 7 pessoas. 7 pessoas. E aí, esse rabino ligou, eu fui lá, eu não o conhecia, e, curiosidade, era o dia da última vela, aí eu fui para lá. Aí cheguei, sentei à mesa e começamos a conversar. E eu fiquei assim, eu não vou falar de Jesus para esse cara, eu não vou falar de Jesus. Eu não quero quebrar o relacionamento com esse cara. Se eu falar de Jesus aqui, ele vai levantar da mesa e vai embora. Aí ele falou assim, como é a sua igreja? Falei, lasqueira. Falei, minha igreja trabalha com o modelo de Israel. Como assim o modelo de Israel? Uma barbona assim, cara. O modelo de Israel, eu digo, o modelo dos 12. Como é? Vocês trabalham com o modelo dos 12? Aí eu comecei falando. Os 12 horas do dia. De Gênesis, eu cheguei a Apocalipse. Esse cara ficou apaixonado. Ele me liga, ele manda recado, ele quer ouvir mais, ele quer aprender mais, ele quer aprofundar mais, ele quer saber mais. Eu estou falando de um rabino de Israel. Eu não estou falando de alguém que faz ouvertura, eu estou falando de alguém que lê a Torá dia e noite, e não tem revelação. E Deus entregou a revelação para nós. Dr. Mike Murdock disse, os 12 são um código de sabedoria, que nem todos vão ter maturidade para entender. Então, você diz que você quer imitar Jesus, amém? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Mike Murdock diz que
com toda a sabedoria que ele tem, ele não conseguiu imitar Jesus. Mas ele luta, mas não consegue. Então ele faz um esforço. Bem, quem aqui queria fazer um esforço para se parecer com Jesus, assim, nas atitudes? Porque na aparência é difícil o japonês se parecer com Jesus, né? Por favor. Jesus chegar, legal, toma aí, quem tá... Mas, ô Jesus, eu não sabia que o senhor era... Nisei. Jesus disse, eu vou levantar um modelo de liderança. Se você quer imitar Jesus, faça o modelo de liderança. 12 pessoas. É tão misterioso que você não consegue segurar os 12. Tem gente que fala assim, porque os meus 12, fala o nome deles. O nome deles tem 3. E chama os 3 de 12. Tem 4, chama 4 de 12. E tem uns que são assim, plurais, né? Tem 35. E os 35 chamam de 12. Porque os meus 12, 35 vêm aqui. Então, é sério. É sério. Por exemplo, se eu me pedir ao William para apresentar os 12 dele aqui, vai aparecer uma carrada de gente aqui. Eu falo assim, quem são os seus 12? Todos. Todos merecem ser meu 12. Mas 12, vou dizer uma coisa tão inteligente, você vai ficar assustado. 12 não são 13. Que coisa! Meu Deus! O homem descobriu o céu. Agora, 12 também não são 7. 12 são 12. Jesus teve 12. Quando um dos 12 decidiu sair da equipe, né, pegou uma corda e decidiu sair da equipe, porque todo mundo que trai está tecendo a sua própria corda. Todo traidor está tecendo a sua própria corda. Então, traiu, está construindo sua cordinha, que lá na frente vai se enforcar. Se enforca eticamente, moralmente, espiritualmente, vai se enforcando. Não tem saída para traidor. E traidor não fica na boca de líder. Jesus não falou o nome de Judas uma vez, depois que Judas morreu, e ninguém da equipe falou o nome de Judas. Jesus citou na oração o comportamento de Judas, mas não falou o nome dele. O Senhor me deu, eu guardei-os no segredo do teu coração, nenhum deles se perdeu, exceto aquele filho da traição. Como estava predito que iria acontecer. O Senhor disse lá no céu que ia ter bagunça aqui. Então, eu já vim sabendo. Então, a gente vê que o modelo, ele tem que ser perseguido. Eu estou cheio de 12 aqui dentro. Se eu começar a falar de 12 aqui, eu não paro, porque eu estou fazendo um livro que vai ser uma defesa de tese de um pós-doutor, que eu quero mostrar que 12 é o modelo de liderança mais inteligente que tem no planeta Terra, que veio do céu para nós, para poder trabalhar caráter e mudar comportamento. Porque se você levar a sério o modelo dos 12, sentar com os caras, perfilar, não tem legendário que ganhe para a gente. Arrum? Eu sou 9, 12, 12, tá? Eu sou legendário 9, 12, 12. Então eu posso falar porque eu sou legendário. O modelo dos 12 é para homens, é para mulheres, é para casais, é para jovens, é para adolescentes. Porque ele tem uma inteligência sobrenatural na forma de administrar, mas a gente não sustenta. Então, Jesus levou 3 anos e meio. A oração de Davi, um dia na casa do Senhor, vale mais do que 1000 dias. Então, Jesus passou 1000 dias com os caras. 3 anos e meio com os caras. 1000 dias certinhos. Imagine, eu vou levar 1000 dias, manhã, tarde e noite, com os meus discípulos. Que faculdade é essa? Uma faculdade de 1000 dias intensivos vale mais do que um mestrado, um pós, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, ou qualquer outro tipo de currículo, porque era um seminário prático, 3 anos e meio.
Se eu sento com os meus 12, 3 anos e meio, né? Assim, uma vez por semana faz uma reunião, ela é generalizada e tal, não sei o quê. Sentar com os caras, 3 anos e meio. Eu crio uma equipe com uma identidade, com o perfil, que não tem como o inferno não temer, assim como temer a equipe de Jesus. Imagina Jesus andando. Não vou fazer aqui que o espaço é pequeno, e não dá para eu fazer os movimentos que eu faço geralmente em lugares mais ampliados. 12 homens aqui atrás de mim, eu andando, 12 caras atrás de mim. Tudo que eu faço, os caras fazem. Jesus não chegavam 12. Chegou Jesus e a gangue. Olha para ali, eles só andam com esses caras. Acho que Jesus tem algum problema psicológico. E esses caras, agora, não eram qualquer pessoa. Eram donos de empresas. A gente fala assim, porque os 12 de Jesus eram indoutos, eram em cultos de conversa. Eles tinham empresas. Olha Levi. Jesus olhou para Levi e falou, Levi, segue-me. Aí batizou ele de Mateus. Quem era Levi? Cobrador de imposto. O cara cobrava o imposto de Roma, cobrava o imposto dos sacerdotes, o cara era o líder da Cefaz. Jesus botou na equipe dele. E o cara se submeteu. Na primeira reunião, Levi falou, Jesus, pode ir lá em casa hoje? Jesus falou, posso. Vai ter uma célula lá em casa hoje. Eu queria que o Senhor fosse a voz da célula. Jesus, então eu vou. E Levi conseguiu passar um WhatsApp para todos aqueles líderes, porque eles faziam tudo pela voz. As comunidades diziam, à noite a casa de Jesus estava cheia de empresários. Entre eles, sacerdotes. Entre eles, os helênicos, os saduceus, os fariseus. E Jesus sentou à mesa. E aí eles começaram, por certo, se Jesus soubesse que está sentado à mesa com ele, não sentaria, porque Jesus não pode sentar com pecadores, se ele fosse o Messias. Aí Jesus falou assim, por que vocês estão arrazoando no coração de vocês, falando essas coisas todas? Jesus estava de ouvido aberto, escutando a conversa dos outros. Ou Jesus mal educado. E começou a exortá-los e disse, olha, os sãos não precisam de médicos, só os doentes. E começa a pregar na célula, na casa de Levi. E todos ali reconhecem-o como Senhor e Salvador. Estratégia. Então, os caras eram estratégia. A gente pensa que era um cara de abençoado até Jesus. Né? Vai para onde? Vai para quê? Vai fazer o quê? Era estratégia. Todo mundo sabia o que fazer, como fazer e onde fazer. Todo mundo andava pelo comando do Messias. Então, é algo muito lindo. Então, assim, uma igreja que está no modelo dos 12... Não é assim para dizer, a igreja lá é da coisa do 12, é do negócio do 12. A igreja é do modelo dos 12, é o modelo do céu, é o modelo de Jesus. Foi o modelo dos patriarcas, foi o modelo dos profetas, o modelo dos reis, o modelo de todos os líderes que influenciaram Israel. Neemias, que é o grande restaurador, disse, vamos restaurar as 12 portas, vamos restaurar os 12 sacerdócios, vamos restaurar as festas bíblicas. Então o cara era um restaurador, começou pelas portas. Curou as 12 portas. Então a gente vai vendo que o modelo, ele tem um assunto do céu. E Jesus vem com esse modelo e derrama sobre todos. A igreja celular, no modelo dos 12, é a igreja de Mateus capítulo 10 e a igreja de Lucas capítulo 6 e a igreja de Marcos capítulo 3. Quer que eu repita? A igreja celular no modelo dos 12 é a igreja do texto bíblico de Mateus 10, Lucas 6 e Marcos 3. E Apocalipse 21. Para ter respaldo no Novo Testamento. Por que eu estou falando dessas coisas? Porque eu quero que você saiba que a igreja modelo 12, ela tem uma tese teológica defendida. Você sabe que tem hoje dezenas de pessoas no Brasil, Márcia, você que gosta de ler, de defender teses, que você é pedagoga, psicopedagoga,
tem dezenas de pessoas no Brasil que fazem pós-graduação, mestrado, e temos gente fazendo doutorado defendendo só o modelo dos 12. Alguém pode se alegrar e dar uma aplauso ao Senhor? Fazendo doutorado. E assim, aí eles me entrevistam. Eu digo, leia meus livros. Não, queremos ouvir do Senhor. Eu digo, mas eu não vou saber falar tudo. Os livros já dizem. Aí eu dou a entrevista por uma questão de educação, como eu fiz agora em Espírito Santo. Eu tive que dar entrevista para um cara que está fazendo doutorado. Só falta a sua entrevista para eu fechar meu negócio. Vamos lá para a entrevista. Fiz a entrevista com ele, umas 2, 3 horas de entrevista, e a gente conseguiu fechar o livro dele, a defesa de tese dele. Viramos uma tese. Meu professor, o maior crítico de teologia, chama João Ferreira de Almeida. Olha o nome do cara. O cara tem o nome da Bíblia. João Ferreira de Almeida. Imagina. Você com esse nome, foi você que traduziu a Bíblia? Segredos não posso contar agora. Então, o cara é inteligentíssimo. Ele já leu 25 mil livros teológicos. É um compêndio, cara. Aí eu estou pregando em Recife, meu professor, né? Ele estava lá sentado na primeira cadeira. Na hora que disseram assim, João Ferreira está aí, eu disse, o que é que eu prego? Porque o cara foi meu professor, 5 anos, numa academia teológica. Só que na hora que eu comecei a pregar, vocês sabem que quando eu começo a pregar, eu me transformo. Eu viro outra pessoa. Eu fico possuído do Espírito Santo, óbvio, né, irmãos? Que alguém falou, eu já senti que ficou um negócio estranho. Não, irmão que não tem discernimento espiritual. A Bíblia você tem que saber de que espírito vem. Então, eu comecei a pregar e eu falei sobre o sacerdócio. E o modelo como cura o sacerdócio. Aí fui embora. 1h da manhã o telefone do meu quarto toca, no hotel. Era o apóstolo Daniel Neves, que era meu coordenador Recife. Apê, do senhor tá? Estou no quarto. Ele falou, João Ferreira está aqui no restaurante que só vai quando falar contigo. Eu falei, ele está aí? Tá. 1h. João Ferreira, 10 da noite, estava dormindo. Eu conheço o cara, ele é muito disciplinado. Aí eu fui lá, né, no restaurante, me arrumei rápido. Quando eu cheguei no restaurante, ele levantou da mesa e falou assim, o discípulo superou o mestre. Eu falei, não, pastor. Não, professor. Está fora da Bíblia. Basta ao seu discípulo ser igual ao seu mestre. Nunca maior. Nunca um discípulo vai superar o mestre. Porque o mestre tem o que o discípulo não tem. Experiência. Ele falou, sempre ensinando. Mas que maravilha. Quem diria? René. Aí ele falou assim, René, se eu morrer hoje, morrerei feliz, porque hoje eu vi a igreja de Jesus. E se eu tiver que começar um ministério, chamar-se-á Igreja Celular no modelo dos 12. Eu falei, professor, se eu morresse hoje, eu morreria satisfeito, só por essa declaração, porque eu sei de quem vem. Ele chorou no meu ombro. Isso é fantástico, porque a gente vê que a gente é atacado de várias maneiras, por várias pessoas, é só olhar quem está atacando a vida ética, moral e espiritual. Quando você se alimenta de fruto, está se alimentando de fruto, pessoas educadas não conversam comendo. Então, se alimente do fruto e pare de se defender. Não se defenda. Não diga nada. Porque você está ocupado com o fruto. Tanto produzindo, como se alimentando do fruto. Então, vamos ficar quietos e deixar Deus agir. O assunto desse congresso não é esse, porque o assunto que eu vou falar sobre os 12 vai ser no próximo ano, se Deus permitir que a gente esteja de volta aqui no Japão para o congresso. Porém, tem uma coisa interessante, é que o congresso de Manaus agora, o assunto é só sobre 12. 12, o Código de Liderança de Jesus. E nós vamos estudar de segunda a sexta, só sobre esse assunto. A escola Elai, que é a escola apostólica, e depois
no Congresso. Para que a gente reformate tudo e daí para frente, 12 meses falando só sobre esse assunto, para restaurar o modelo e abrir a nossa mente de que nós não estamos absoltos, nós não estamos distraídos, nós estamos consolidados. Nós estamos na maturidade e começando um tempo novo. Começando aqui, a igreja é celular. Vamos falar juntos? A igreja é celular. Aí eu vou perguntar, você é de que igreja? Celular. Sou da igreja celular. Ah, é? É. Com que a igreja trabalha? Não, com células. E com o modelo. O modelo dos 12. Então você vai dizer, sou da igreja celular no modelo dos 12. Fale agora. Sou da igreja celular no modelo dos 12. Fale mais alto. Sou da igreja celular no modelo dos 12. De onde você é? Sou da igreja celular no modelo dos 12. Mais alto. Sou da igreja celular no modelo dos 12. De novo. Sou da igreja celular no modelo dos 12. Então, a igreja celular no modelo dos 12, ela não tem fronteira denominacional. Eu estava pregando em Barreto, São Paulo, chegou um pastor. Preciso da sua ajuda. Falei, dou, com muita alegria. Eu sou pastor da igreja adventista do 7º dia. Falei, valei, meu Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque adventista é muito pragmático, estuda só a profecia, não crê nos dons do Espírito. Bem, nós temos uma igreja celular no modelo dos 12, em Barretos, que é adventista. Isso é um milagre. Existem denominações que você nunca ouviu nem falar o nome, que nós temos lá dentro, igrejas da visão celular no modelo dos 12. Tem batistas, igreja celular no modelo dos 12. Tem metodistas, igreja celular no modelo dos 12. Pasmem, tem presbiterianos. Jesus vai voltar. Igreja celular no modelo dos 12. Porque a igreja celular, no modelo dos 12, pelo método da visão, ela cabe em qualquer lugar. Porque um método inteligente não interfere na administração da igreja. Exemplo, o William é meu coordenador. Nunca liguei para ele. William, quanto entrou esse mês na igreja? William, você mandou a minha oferta? Mandou a oferta do Mi? Se ele disser que eu fiz isso, eu chamo ele de mentiroso. Nem ele, nem ninguém, por onde eu passo. E se eu disser para ele que eu venho para o congresso, que eu cobrei alguma coisa, ele também que é mentira. Eu nunca cobrei nada. Eu venho por amor à chamada que Deus me fez. Sempre, em qualquer lugar. Então, a gente não tira proveito de ninguém. A gente não cobra royalties. A gente é uma igreja livre. A gente dá liberdade. Por isso, nós ganhamos respeito. E hoje as pessoas, quando querem falar de mim, elas têm que pensar 2 vezes. Não, o René não, aí não. Até um homem que bateu muito em mim, 8 anos. Ele tinha um bigode. Aí ele tirou o bigode e perdeu a força. Em relação a nós. Eu disse para ele que o demônio estava no bigode. Só foi tirar o bigode, eu queria acertar os bigodes, não tinha mais como acertar o bigode. Ele não tinha mais bigode. Então, hoje, este homem me chama para falar para os líderes, não é para a igreja, é para os líderes da denominação dele, para aprender sobre os códigos de honra da visão celular no modelo dos 12. Aleluia. Deus é assim. A única coisa que Deus me disse há mais de 30 anos, que eu ainda faço, é não me defender. Às vezes minhas filhas ligam e falam, pai, o senhor viu que os haters colocaram na sua postagem lá? Eu falei, não, filha. Pai, o senhor tem que ir lá e apagar. Não apago não, filha. Deixa eles se comerem, se matarem. Porque os amalequitas, um mata o outro. Mas os filhos de Deus ficam olhando só de longe, para que não seja contaminado. Não é? Isso é o código de Gideão. Aplaude aí, por favor. Para não ficar o negócio meio esquisito, esses dias eu
eu entrei na internet e eu briguei. Quero logo pedir perdão, defendendo os legendários. A visão não precisa. Mas os legendários ainda está novinho, está começando, está ainda meio latino. Au, 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 au. Então, a gente precisa encontrar esse canil para botar esse menino tudo lá dentro. Au, 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 né? E é difícil a gente ver um negócio tão lindo como é o Legendários, ver o Caio Fábio falando mal de Legendários. Aí você olha assim, quem está falando Caio Fábio? Então entra, meu irmão. Se Caio Fábio está falando contra, a coisa é boa. René Kivitz só tem uma coisa boa. René. Doutrina, misericórdia. Aquele homem diz, até os céus duvidam. Horrível, 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 horrível. Eu não tenho coragem nem de pensar, porque a Bíblia diz que as coisas que as trevas fazem, até em pensar é torpe. Você pode criar uma palavra torpe na sua cabeça só em pensar o que aquele homem fala. Ele é terrível. Ele não tem temor a Deus. Ele quer reescrever a Bíblia para inserir LGBT. Minha mãe diz que quando a gente está falando muito, bebe água. Aí volta para o assunto. Então, uma igreja celular, no modelo dos 12, é uma igreja que Jesus criou, é o modelo de Jesus, e todos vocês vão viver esse modelo, e o sobrenatural do Senhor vai tomar sua geografia, a sua casa, a sua família, a sua empresa e os seus negócios. Amém? Então, acabou. Não falei só para ouvir isso, então vamos continuar. Glória a Deus. A palavra de ontem, pode tocar, meu filho. A palavra de ontem mostrou Deus como líder. O William fez um resumo maravilhoso. Mostrou Deus como um líder de uma célula, se arrumando todo dia para vir para a célula. Hoje eu vou ver o meu tabernáculo. Hoje eu vou encontrar com Adão, com Eva. E o assunto da célula hoje vai ser esse. Ele trazia o conteúdo do céu para colocar em Adão, colocar em Eva. Foi o primeiro discipulador, o primeiro mentor, em 2 líderes que ele confiou todo o seu tempo, toda a sua história, todo o seu conteúdo e toda a sua estratégia. A estratégia era: vocês vão crescer, frutificar, multiplicar e governar. Você vai sujeitar todas as coisas, do espaço aéreo, marítimo, terrestre e também espiritual. A serpente. Deus vindo para a terra, chamando toda a abóbada celeste, anjos, arcanjos, querubins, serafins, venham ver a minha magnitude, venham ver o que eu fiz com este homem, a inteligência deles. Eles já falam como nós falamos, eles já agem como nós agimos, eles já pensam como nós pensamos. Eu inseri tudo neles. E quando Deus chega, eles não estão lá. Em um só dia, Deus perdeu 100% de tudo. 100% da sua influência, 100% do seu tempo, 100% do seu conteúdo, 100% da sua inteligência derramada neles, 100% da liderança. Deus perdeu 100% dos líderes. Então, foi assim, eu diria, humanamente, uma derrota. Uma derrota descomunal. É como se você saísse dizendo assim: meu Deus, eu perdi tudo. Passou uma... e levou tudo. Então, Deus era para se frustrar. Mas Deus olhou para eles, os chamou, lhes inquiriu, e depois Deus deu para eles sentenças. E o capítulo 3 de Gênesis, no final do capítulo, diz que Deus pegou um animal. E aí os rabinos e todos os líderes que estudam Bíblia, a tradução é cordeiro. A tradução é Aed, A-E-D, Aed, que quer dizer cordeiro. Deus olhou o cordeiro, e quando Deus viu o cordeiro, Deus viu Yeshua, Deus viu o Calvário. Deus me viu, Deus lhe viu, Deus nos viu. E Deus mostrou
que você pode sair do plano, mas o plano é dele. Ele continua com o plano. E ele levanta o plano novo. E tirou o plano do primeiro Adão e levou o plano para o último Adão, que não podia falhar, porque era ele próprio vindo em glória, para poder ser o oráculo, o tabernáculo, a presença, o ensino, o mentor, o discipulador, aquele que iria codificar um povo. Muito bem. Aí, Deus olha para eles e diz assim como a terra está maldita por causa de vocês, eu vou precisar tomar uma decisão. Diga, decisão. Vocês vão ter que sair do Éden. Vocês vão sair do Ednum. Vocês vão sair do Gam. Vocês vão sair da minha geografia. Segundo alguns teólogos estudiosos geográficos, dizem que o Éden tem 5.000 quilômetros do norte para o sul, 5.000 quilômetros do leste para o oeste. E que o jardim, segundo a perspectiva, ficava no meio do Éden ou no meio do Gam. Então é como se fosse assim, eu estou no meio, então se eu estou no meio, tem 2.500 quilômetros para cá, tem 2.500 quilômetros para lá. 2.500 quilômetros é muito. Eu não sei quanto é que dá daqui para a Europa, de quilômetros. Eu sei que de Manaus, São Paulo, são 2.300 quilômetros. É como se fosse Manaus, São Paulo. Então Adão, Deus falou, vocês vão sair do Éden. Tem um portal, vocês vão sair. Eles vão sair pelo norte. Então eles vão andando e vão saindo. Eu tenho certeza que aconteceu algo aqui. Que quando Adão e Eva receberam o decreto, vocês vão ter que sair do Éden, Adão tinha certeza que Deus não ia fazer isso. Então aprenda uma coisa: todos que quebram código de honra perdem território e não podem ser restituídos para aquele território. Nós temos uma benevolência que os céus não têm. Nós temos alguns códigos de tolerância que o céu não tem. Adão poderia ouvir de Deus, você é réu primário, Adão, é a primeira vez que você erra, então vou dizer que o nome disso aqui é erro, o nome disso aqui é pecado, dizer, fica tudo bem, agora não faz de novo. Não, Deus disse, você vai perder o território. Todo mundo que quebra as regras de ouro, os princípios, os valores, perdem os privilégios que tem nesse território. Então, às vezes, nós queremos restituir as pessoas quando elas não podem ser restituídas. As pessoas, a gente quer dar uma oportunidade da mesma coisa que eles tinham. Isso é política. Isso não é reino. Reino é integridade. Você tem que se manter na integridade. Caso contrário, você tem que perder o que você tem, o que você conquistou. Você precisa perder para aprender. Aquilo que eu falei ontem à noite. Precisa discernir o que você tinha, o que você não tem mais. O que você era, o que você não é mais. O que você ia ser, que você não vai conseguir ser mais, porque o plano parou em você. Não parou em você porque Deus parou o plano, porque você deu ouvidos a vozes estranhas. Quem presta seu ouvido à serpente não tem direito de ficar nos cargos de confiança. Porque a serpente envenena. O veneno da serpente não é aquilo que pica no calcanhar, é aquilo que se libera no ouvido. A serpente não picou eles, falou no ouvido deles. E ontem eu usei uma frase que eu falo em todas as vezes que eu ministro essa palavra, que Adão era o sacerdote da casa. Quem era o sacerdote da casa? Adão. Fala de novo. Adão. Quem era o sacerdote da casa? Adão. Casa que falta o sacerdote, a serpente dá sugestão. A serpente deu a sugestão e eles querem dar sugestão. Porque o sacerdócio dele comprometeu. Agora imagina só. Pode aumentar a música aí um pouquinho, meu filho. Olha para mim aqui. Quantos dedos? Ok, só isso. Agora, imagina. Adão foi saindo do Éden. Né? Do Éden. Ele está andando com Eva. E aí as árvores olharam para Adão. Está escrito isso.
Que as árvores olharam para Adão? Não, as árvores tinham vida. Quem já assistiu Nárnia? É aquilo ali. Quer que eu prove? Quem quer que eu prove? A Bíblia diz assim: árvores, aplaudam o Senhor e cantem de júbilo. Se você passar por essa floresta, as árvores estiverem cantando ao Senhor e batendo palma, você vai correr. Vai dizer, é um fantasma, porque o Éden era vivo, tudo era vivo, tudo era vivo, tudo era vivo, tudo era vivo. As montanhas se moviam, as montanhas dançavam. A Bíblia diz montanhas porque vocês estão dançando como cervo no deserto, saltando de um lado para outro. Então o Éden era vivo, tudo se movia, tudo era movimento, tudo era movimento. E assim vai ser no céu, tudo é movimento, tudo é movimento, tudo é movimento, tudo é movimento. Um dia, César, um dia, Jesus foi curar um cego. Guarda isso, tá? Aí Jesus foi curar o cego, cuspiu no chão. Quem aqui já teve um cisco no olho? Incomoda? Quando tem um cisco no olho, a gente faz o quê? Lava ou pede alguém para... só para aqui, não sei como é japonês, que o olho é pequenininho, mas eu não sei como é que se resolve. Imagina, Jesus fala de cisco no olho e de argueiro. Vocês estão aí preocupados com cisco, mas tem um argueiro, tem um pedaço de árvore dentro do teu olho. Então Jesus diz que nosso olho pode ter um pedaço de árvore aí dentro e não incomoda, mas um ciscozinho incomoda. E Jesus começa a trazer a teologia da árvore, mostrando, né? Aí Jesus pega, cospe no chão, chama o cego e mete lodo no olho do cara. Imagina, enche o olho do cara de não só de cisco, agora de terra, de areia, de lodo. Eu estou gostando, ó. Aí encheu o olho do cara de lodo. E você agora vai lá em Siloé e lave. Não, essas coisas não precisa, gente. Jesus não é da Universal, não. A Universal que vende esse negócio. Se a Universal descobrir a lama santa, já era. E aí botou a lama no olho e o cara sabia onde ficava Siloé, foi para Siloé. Ele sabia onde era. Ele já tateava tudo, chegou lá, lavou. Quando lavou, Jesus, vem cá, ele voltou. Jesus falou, como é que você está vendo? Esse Jesus não é brincadeira. Me pergunte, quantos textos bíblicos tem que Jesus curou alguém e ficou perguntando sobre a cura? Como é que está? Ouviu direitinho, meu filho? Olha só, rapaz. Olha bem. Que coisa, hein? Fala. Onde você está falando? Jesus não se interessa. Com ele se interessou. Como é que você está vendo? Ele falou, eu vejo os homens como árvores, se movendo como árvores, e eu vejo as árvores como homem. Então tudo está em movimento. Jesus, vem cá, meu filho, vem cá, você não pode viver assim não. Você viu o Éden? Quando o meu DNA entrou em você, abriu a visão espiritual. Você viu o Éden, você viu como é o céu, você viu como é a minha glória. Você não vai saber viver na terra assim. Vem cá, meu filho, vem cá. E orou de novo e curou ele de novo e disse, e agora como é que você está vendo? Eu vejo agora árvore como árvore e homem como homem. Agora você está pronto para viver aqui. Porque tem uma hora que quando a visão abre, ninguém vai nos entender. Tem uma hora quando a visão abre, as pessoas vão ficar escandalizadas. Então quando Adão começou a andar no Éden, passando pelos lugares, ele começou a ver as árvores, ele começou a ver as montanhas, tudo aquilo foi perdendo sentido, tudo aquilo foi questionando a ele, foi o que você fez. Então era um tempo dele refletir, para ele saber o que ele tinha, o que ele não tem mais, o que ele era, o que ele não é mais, o que ele possuía, o que ele não possui mais. Mas ele foi andando, ele não andou um dia, 2 dias, ele andou 2.500 quilômetros, segundo esses teólogos, não eu. Ele foi andando, levou dias e dias, semanas e semanas, porque a Bíblia não explica tudo, que não dá tempo. Não foi assim, abriu o portal da frente dele e ele passou o portal. Ele teve que paginar tudo, andar no Éden todo, para ele saber o que ele jogou fora, para ele saber o desperdício, a burrice dele, para ele pagar o preço de ter ouvido a voz da serpente e ter atendido a voz da serpente.
quando ele tinha autoridade de dizer para a serpente: você não vai ficar aqui, que eu tenho uma ordem espiritual na sua direção, você vai sair da minha casa, você vai sair do Ednu, e você não vai voltar aqui, porque nós temos um mentor que está sobre nós, uma voz que é sobre nós, que vem todos os dias conversar conosco. Não aceitamos a sua sugestão e mandar a serpente embora, porque ele tinha esse poder, ele tinha essa autoridade que Jesus restituiu para mim e para você. Eu lhe dou autoridade sobre a serpente, eu te dou autoridade sobre o escorpião, eu te dou autoridade sobre todo o poder do mal, e nada, absolutamente nada, vai lhe causar dano algum. Alguém está vivo aqui para reagir? Alguém pode se expressar com o seu melhor? Agora eu imagino Adão e Eva dizendo: eu tenho certeza que ele está olhando para a gente, ele vai se arrepender, ele não vai deixar a gente perder isso tudo. E Adão e Eva, eu digo, olhava para trás assim, e Deus dizia assim, ó, olha para cá, William. E Deus dizia assim, ó, pode seguir. Ele dizia assim, mas pode seguir. Você sabe por quê? Porque a disciplina, ela tem prazo de validade, mas ela não pode ser quebrada. O prazo que foi dado, você vai ficar fora. Até que quem tem vergonha, quem tem temor, quem tem respeito, quem tem dignidade sofre. Disciplina é o maior ato de amor que Deus pode revelar a alguém. Ele disse, eu disciplino e eu corrijo só aqueles que eu amo. Por que Deus não disciplina fulano? Porque Deus não tem trato com eles, mas tem com você. Às vezes as coisas não estão acontecendo comigo, eu estou em disciplina e nem sei. Porque se eu lhe colocar em disciplina, eu posso revogar isso. Mas se Deus lhe colocar, você vai ter que cumprir todo o prazo. Até que. Então eles foram andando, vendo os rios. Tinha um rio chamado Pison. Eu acho esse nome lindo. Se eu tivesse um filho homem hoje, seria Pison. Pison significa prosperidade, riqueza, glória e honra. Esse rio que cobria a terra de Cush tinha muito ouro, tinha muitas pedras preciosas. Os outros rios só tinham água. Então Deus faz coisas diferentes. Todo rio era só para ter água. Deus disse, esse aqui não. Esse vai sair do meu trono. Esse tem ouro, esse tem prata, esse tem pedra preciosa. Esse aqui é o rio rico. Então você será o rio rico de Deus por onde você passa. Alguém recebe aí? É lindo isso. Eu tenho uma palavra sobre rio, árvore e montanha. Você já imaginou o dia que Deus plantou uma árvore e falou, olhou para Jesus e falou, daqui vai sair a cruz. Tudo é pensado no céu. Daqui vai sair a redenção desta árvore. Deus fez as montanhas e olhou a montanha e falou, chamar-se-á Sinai. Daqui sairá a minha palavra para toda a terra. E Deus fez o rio e falou, chamar-se-á Jordão. Farei sinais, prodígios e maravilhas a partir dele. Tudo tem um sentido. Nada é à toa. Então esse rio, imagina Adão passando por ele e vendo que nem desfrutou, porque pecou. O pecado de Adão foi um pecado tão tolo. Ele só ouviu a serpente e comeu do fruto. Olha, a gente está ouvindo a serpente o dia todo e comendo frutos que não somos autorizados. Qual a diferença? Que entre Adão e Eva e Deus tinha uma serpente. Entre eu e Deus tem um calvário. Essa é a diferença.
Se alegre mesmo, meu filho, porque você sabe que os seus escapes não é pela sua bondade. É porque entre você está Jesus, aquele que redime, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma. E eu não vou querer que ele sofra de novo. Por isso que eu o sirvo. Essa música que nós estamos cantando, fala assim: é ele e por ele que eu estou gastando. Eu não gosto disso. Por ele que eu estou vivendo a sua vida. Mas nós já não canta mais gastando. Eu estou vivendo a sua vida. Depois ela fala assim, que eu estou vivendo, perdendo tudo. Lá em Manaus a gente canta vivendo tudo. Não estou perdendo nada. Eu estou nele. Mas a poesia vale. Mas a teologia corrige. Então já corrigiu isso lá. Se quiser corrigir aí, já ajuda. Tá bom? Para a próxima letra. Aí já não cantar errado, porque não somos mais ignorantes. Vocês sabem que a revelação escraviza a ignorância. Repete isso. A revelação... Fala de novo. Você tem a revelação de Deus. Meu Deus, como é que eu vivia nisso? Seus amigos dizem assim, agora você é crente. Tu não fuma mais, não bebe mais, não vai mais para a festa, não se prostitui. Grande coisa. Grande coisa é se prostituir para festa, balada, tal. Grande coisa. Você sabe qual é a minha balada agora? Estou no meio dos salvos, dos santos. Eu saio de lá cheio da glória de Deus, da presença do Senhor. A presença do Eterno me constrange. Eu saio um marido melhor, um homem social melhor, um líder melhor, tudo melhor. E eu sou agora ameaça para o inferno. Eu era aliado de Satanás, agora eu sou ameaça para ele, porque eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Jesus mudou a minha vida, reconstruiu a minha história. Eu estou no Calvário. Eu sou filho de Deus, eu sou a nova criatura. Eu sou o santo homem de Deus que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Alguém pode celebrar aí? Então, Adão e Eva foram andando, vendo tudo isso, perdendo tudo. Puxa, nós temos tudo isso. Imagina o cansaço. Chegou agora no portal. Diga portal. Fala de novo. Quando chegou no portal, na porta central do Éden, que fica ao norte, o portal abriu. Eles olharam para trás assim, digo eu. E Deus faz assim. Eles cruzam o portal. Portal. 2 querubins da guarda celestial vêm, sentam no portal com espadas flamejantes, cruzam a espada. E Deus disse, não abrirá até que. Porque todos nós precisamos ver o Éden. Eu e você precisamos ver o Gam. Eu vou lá. Não sei você, eu vou ter tempo, tenho a eternidade todinha. Você, eu quero ir lá no Éden. Ele diz, meu filho, vem aqui. Deus vai mandar 2 querubins dar uma voadinha comigo, eu vou lá. Mas no final eu vou contar sobre isso. Você já está imaginando, né? Ir lá. Ele está no mesmo lugar, mas o portal está fechado. Ninguém vê. Na hora que o portal fechou, queridos, Adão viu tudo. Adão viu os animais, Adão viu as florestas, as montanhas, os rios, as riquezas. Ele viu tudo no processo, até chegar lá, no portal. Quando o portal fechou, que os querubins da guarda celestial cruzaram as espadas, Adão e Eva deram o primeiro passo, e a terra começou a dar espinhos e abrolhos. A terra começou a se abrir. Mas o que é isso? É exatamente o que você vai ganhar de recompensa por estar ouvindo vozes estranhas. Você vai perder o território que tinha e vai viver num território hostil. No território que você jamais na sua vida imaginou que pudesse existir, mas não existia. Sua atitude criou. Isso aqui é criação do seu pecado, da quebra da obediência, da quebra da honra. O seu distrato comigo gerou isso, não fui eu que fiz. Isso aqui é o resultado do seu pecado. Então, quando eles começaram a andar, espinhos e abrolhos, imagina,
Eles foram fazer a casa dele. Eu disse ontem que existem 3 palavras para casa. Pode olhar aí na sua pesquisa. Primeiro é oikos, que é uma casa comum. Depois vem beit, que é uma casa onde Deus é proclamado, onde Deus está. E tem o ednum, que é a casa que Deus ministra, que Deus, parabéns, que Deus fala, que Deus ministra, que Deus ordena, que o oráculo é vivo. Assim vai ser sua casa. Não, eu vou falar porque eu sei como vai terminar isso. Assim vai ser sua casa. Sua casa não vai ser oikos, sua casa não vai ser beit, sua casa vai ser um ednum, onde Deus vai lhe tomar. Você vai ser a voz de Deus na sua casa. A sua casa será de princípios, de valores. Sua casa será uma casa do reino, que as pessoas vão entrar e vão dizer: esse não é um outro lugar, a não ser a casa de Deus, é a porta do céu. Você recebe isso? Dê um aplauso ao Eterno, porque Deus vai fazer isso, porque Ele é bom. Vamos lá. Aí eles entram na terra de abrolho e espinho. Imagina Adão olhando para Eva falando assim: olha o preço. A gente não tem como voltar. Foram trabalhar a terra, suaram para arrancar vida da terra. Você vai comer agora com o suor do seu rosto. Eva engravida. E tem aquela gravidez complicada, aquelas complicações da gravidez. Nasce um filho. E ela disse assim: gente, o que eu vou dizer aqui é responsabilidade minha, tá? Por favor. Como eu sou teólogo, e todo teólogo aventura, eu vou falar. Quem quer ouvir? Amém. O negócio tá bom, não tá? Amém. Quem é que já lagrimou hoje aqui? Assim, deu uma lagrimadazinha. Se você não lagrimou, meu filho, eu tenho um bocado de colírio que eu comprei hoje. Apocalipse 3:18. Aconselho que de mim compre colírios para os teus olhos, para ungir os teus olhos, para que você veja a vergonha da sua nudez, e para você saber que você está dizendo que você é rico, que você pode, que você tem, e você é um cego, pobre, miserável e nu. Se meu colírio cair nos seus olhos, você vai ver, você vai enxergar, e você vai saber que você não é nada. O que você tem é o meu favor na sua vida. Então hoje, Deus quer pingar esse colírio aí nos teus olhos. Então vamos lá. Essa palha aí foi de graça. Agora, o que a gente vê aqui é que ela engravida, as complicações, e ela vai ter esse menino. Rapaz, a bichinha sofreu. E nasceu esse menino bonito, viçoso, gordinho, aquele jeitinho assim que tinha que tirar a fósseis, mas não tinha, então teve que sair, se arrebenta toda. Imagina, aí disse: entendi o que é dor de parto. O outro: você não sabe o que é suar a camisa. Aí ela diz assim: alcancei do Senhor o varão. Chama-se-á Caim, para ser o nosso libertador. Se você estudar sobre Caim, a expectativa de Eva para que ele fosse libertador foi que Deus disse: da semente da mulher nascerá o varão, que pisará na cabeça da serpente. Aí o bonitão pensou que era Caim. Eva pensou que era Caim. E proclamou: o varão nasceu. O diabo falou: vou matar ele. Caim é uma vítima viva na mão do diabo. Caim foi perseguido o tempo todo. O diabo com medo dele ser o redentor. Mas Caim nasceu no fruto do pecado. Caim nasceu no fruto da queda. Mas ele não tinha discernimento. E Caim foi crescendo. Aí diz o texto assim: em seguida nasceu o outro filho, e ele se chamou Abel. Aí o texto diz: e Caim, e Abel era pastor, e Caim era agricultor. Por que não falou assim: nasceu Caim, e esse é agricultor, nasceu Abel, e esse é pastor? Não, está assim no texto, pode olhar aí. E nasceu Caim, e nasceu Abel. Abel era pastor, e Caim era agricultor. O pastor vem primeiro. Não interessa se você chegou depois. Se você é pastor, Deus lhe levanta. Não interessa, irmãos.
Eu cheguei num seminário, tinha alunos, 5 anos na minha frente. Eu fui ungido pastor primeiro que eles todos. E não pedi. Fui apontado. Feliz daquele a quem Deus aponta. Mas infeliz daquele a quem Deus tira o dedo. A verdade é a mesma para ambos. Então aqui tem uma coisa muito linda, muito tremenda. Porque quando ela disse, alcancei, o mundo espiritual se agitou. Vamos destruí-lo, vamos matá-lo, vamos execrá-lo, porque ele pode ser a nossa ameaça. Só tem um jeito de Caim não ser o Messias, é se ele fosse perverso, ou se ele fosse um homicida. Satanás trabalha para homicidar a natureza humana, fazer de cada um de nós um homicida. Quer que eu prove? Quem aqui já pensou assim, se eu pudesse eu mataria fulano? Quem já falou isso? Ok. Essa é a natureza homicida. Às vezes nós torcemos para algumas pessoas morrerem. E nós somos tão perversos que uma pessoa é castigada, uma pessoa bateu o carro, uma pessoa foi destruída, uma pessoa passou por um dano. A gente fala assim, está vendo quem mandou tocar no ungido de Deus? Porque a gente é perverso. A gente não tem natureza de misericórdia. A nossa natureza é de vingança. Estamos no altar. Estamos na frente de uma célula. Estamos na liderança ou liderados, nascidos de novo, com essa natureza de ruindade. Isso é a herança de Caim dentro de nós. Isso é a perversidade de Caim ativada em nós, que foi Satanás que trabalhou para tentar destruir aquele rapaz. Porque Caim tinha algumas coisas. No privado ontem, eu conversei com o William, ele falou, prega isso. Eu disse, se Deus não deixar, eu não prego. Puxa, isso é muito profundo. Mas nem todo ambiente é para falar isso. Quem é Caim na Bíblia? Por que Deus se importou tanto e vinha conversar com ele? Quantas vezes Deus veio na Bíblia conversar com Abel? Nenhuma. Abel conversava com ele, Deus conversava com Caim. Deus vinha bater papo com Caim, fazer libertação, cura interior, restauração, dar sugestão. O que a serpente fez com Adão e Eva, Deus fez com Caim. E Caim não tinha ouvidos para Deus. Sabe por quê? Porque rebelde não tem escuta. Rebelde não ouve conselho. Você pode tratar o rebelde com ouro em pó. Ele vai te trair do mesmo jeito, porque ele é rebelde. Ele não te respeita porque ele não se respeita. O código interno dele é de desonra. Ele não quer mudar esse DNA. Então, por mais que Deus viesse, batesse papo com Caim, conversar, Deus diz, Caim, tem um poder dentro de você que eu dei. O pecado bate a porta do seu coração. Cabe você dominar, você pode... Vou utilizar aqui a palavra modernizada. Cara, você pode dominar isso. Se fosse o Roberto Carlos falando com Erasmo, bicho. Você pode dominar esse monstro aí dentro de você. Mas você está obstinado por vingança contra seu irmão. Seu irmão só me dá louvor, adoração. Venha me louvar, me adorar. Pare de competir. Não mostre o seu fruto por competição. Mostre por amor. Porque se ele era agricultor, ele não podia oferecer ovelha. Ele tinha que oferecer fruto. A questão não era o fruto, é como entregava o fruto. O foi que Abel deu, então também vou dar. Não era eu vou dar, porque eu quero dar. Porque eu quero primiciar. Eu quero fazer com voluntariedade. Mas tem gente fazendo por competição. Só porque o outro fez. Só porque o outro realizou. Existem coisas que nós precisamos copiar, sim, são coisas boas. Mas eu não posso realizar as coisas, nem criar uma minha identidade, nem o meu caráter, apenas só porque fulano está fazendo. Não! Porque eu sei para que eu estou dando. Eu sei porque eu estou fazendo. E ele era ousado, Caim, tá? Caim, onde está o teu irmão? Por acaso sou eu tu todo, meu irmão? Você já viu alguém falar isso? Você já falou isso na igreja alguma vez? Nenhum de nós. Ô, Ricardo, cadê Tiago? Não sou tutor dele? Ninguém usa isso, é uma linguagem jurídica. O cara sabia os direitos do direito. Era um estadista. Eu não sou tutor do meu irmão, não sou o guardador dele, por uma causa eu não tenho uma procuração para estar atrás.
Então o Senhor vai procurar quem o Senhor mandou cuidar dele. O Senhor não mandou cuidar dele. Quem tem que cuidar dele é o tal do Adão, é o tal da Eva. Eu não. Então, ele era ousado. Se eu fosse Deus, eu tinha dado 2 bolachas no meio da cara dele. Eu disse, vem cá, seu cabra sem vergonha. Se Deus desse o tapa do lado da cara de Caim, quer dizer assim, eu te dou a outra face. Aí Deus não ia bater e falar, poxa, o cara sabe doutrina. Porque o bicho era esperto. Todo rebelde é um falso esperto. Ele acha que ele pode lutar com Deus, lutar com os homens, lutar com as pessoas e prevalecer. Não prevalece. Um dia a casa cai. Doutrina de Jesus. O vento forte bate, a casa não tem substância. Está na areia, ela cai. Esse é um ditado hebreu. A gente repete e nem sabe que são os hebreus que falam isso. Quando o vento sopra, meu irmão, quem não estiver em pé, vai cair. A casa cai. E a casa caiu. Então, olha só. Cruzaram o portal. Abrolhos e espinhos. Suando o rosto, entrou em operação. Dor de parto. 2 filhos. A casa virou casa de dor. Eles viviam no Ednum, na casa do alívio, na casa de paz. Isso é tão sério que Jesus falou assim, eu tenho um código para ensinar para vocês de evangelização. Quando vocês forem evangelizar, viu, Eric? Vocês vão de 2 em 2. Chegue numa casa e diga naquela casa, Shalom. Shalom é o completo de Deus. Shalom é uma palavra plural. Quando você fala Shalom, você está dizendo assim, tudo vai entrar em ordem. O caos vai ter que se submeter. Então Jesus falou, chegar na casa e fala assim, Shalom. Que tudo naquela casa que é caos vai entrar em ordem. Eu quero dizer Shalom para a sua casa. Vou falar de novo, eu quero dizer Shalom para a sua casa. Se Satanás quer instalar um caos na sua casa, o Shalom vai colocar tudo em ordem. Shalom é uma palavra plural. Tudo que termina com M em hebraico, Shalom, Jerusalém, Jerusalém, tudo termina com M, é plural. Por isso que não tem uma Jerusalém. Tem a da terra e tem a do céu. Então o que a gente vê aqui é a riqueza. E Jesus disse, quando você chegar numa casa, diga Shalom. Olha o que Jesus disse. Porém, se a casa não for digna de receber o Shalom, traga o meu Shalom de volta. Não deixe lá. Tem casa que não é digna. Quem falou isso foi Jesus. Não tem nada de teologia da graça aqui não. É o dono da palavra. Se a casa não for digna, extraia dela o Shalom que você liberou. E olhe bem, não traga nem o pó daquela casa, ó, bata o pé, tira o pó e não perca a paz por causa dele. Você sabe por quê? A gente vai evangelizar numa casa, a pessoa é mal educada, a pessoa não quer a paz, a gente perde a nossa. A gente sai indignado, filho de Satanás, filho das trevas, toma que morra mesmo, vai para o inferno, seu filho do diabo, não merece mesmo. Jesus falou, não diga nada, só traga a paz de volta, porque essa casa não é digna de receber a paz. Existem lugares que não vão querer Jesus. Ponto final. Mas tem lugares que você fala assim, Shalom, vai te agarrar e vai dizer, é tudo que eu precisava para a minha vida, para a minha história. Obrigado por trazer paz, ordenar a minha vida, ordenar a minha casa, ordenar a minha família, meu trabalho, as minhas finanças, meus negócios, quem eu sou, tudo que eu tenho. Quem está entendendo? Quem pode celebrar por isso? Shalom para você. A casa se torna a casa da dor. Virou um oikos comum. Não tinha presença de Deus lá. Porque por mais que ele invocasse a presença de Deus, tinha um distrato. Tinha um distrato. A aliança está quebrada. Tem um
distrato. Exemplo, você foi casado, isso aqui é para quem é lá do mundo, divorciou, você fez um distrato da aliança. Aí você vai dizer, não, eu estou divorciado, mas eu quero você comigo, e eu quero ter os mesmos direitos com você, mesmo que tenha um distrato. A pessoa pode? Não. Na hora que você faz o distrato, quebra-se a aliança. A pessoa não tem mais direito sobre o corpo do outro. Nem de interferir na vida do outro. Porque tem um distrato. Quando Adão e Eva fez o distrato, Rafnagá, rasgou, já era. Então não tinha como a casa ser um beit, era um oikos comum, dor, tristeza, lamento. A casa tinha um homicida e a casa tinha um luto do homicidado. Imagina a crise de Adão e Eva. O que nós tínhamos no Éden? É a síndrome do pródigo. Eu estou na pocilga. O que eu tinha na casa do meu pai. Só que o pródigo tem uma das palavras mais ricas da Bíblia, que diz assim, tomando ele a sua consciência, caindo ele em si, tomando a consciência, falou, eu sou muito burro, eu saí da casa do meu pai para a pocilga, eu não sabia que a rota que eu estava fazendo era da casa do meu pai para a pocilga. Na casa do meu pai tem tudo, e dentro da pocilga ele entra em arrependimento. Eu vou dizer para o meu pai assim, pequei contra ti, meu pai, amém? Pequei contra os céus. O perdão tem que vir de lá, ó. Porque se o arrependimento não vier de lá, é remorso, e remorso acaba, mas arrependimento é suficiente para pagar o seu passado. Essa é a diferença. Então ele disse, pequei contra os céus e contra ti, meu pai. Não sou mais digno de ser chamado bem, teu filho. Faça-me um dos teus empregados. Porque ele caiu na consciência. Quando Adão e Eva caíram na consciência, eles já estavam nos abrolhos, nos espinhos, num oikos comum, na dor do luto e com o homicida no território. Que Deus teve que expulsar do território. Porque a ira de Caim estava tão grande que Caim ia matar Adão e Eva. Digo eu. Por isso que Deus tirou ele de lá. Porque o homicida, que não é arrependido, que é brutalizado na sua alma, ele comete outros crimes quantos vierem. Ele ia matar todos os outros filhos que nascessem de Adão e Eva. Porque era matador geracional. Às vezes, como líderes de células, nós somos matadores geracionais. Uma pessoa erra e a gente não tem esse nível de perdão, não tem esse entendimento, manda embora, vai matando esse cara, vai matando, vai matando, vai matando, vai matando. E aí a gente, quando cai em si, já cometeu muitas coisas abruptas. A questão aqui é cair em si, por quê? Porque todas as pessoas que quebram os códigos de honra vão ter que conviver com dores. Pode até fingir que está tudo bem. Você encontra os caras aí que são rebeldes. Você fala, tudo bem. Ah, está tudo bem. Aí eles são artistas. Eles blefam um bem-estar que não existe. Quando você sai, ele vai andando no caminho, esboçando dentro dele o quão infeliz ele é por não sustentar os códigos de honra. O que Deus quer mostrar para você e para mim é que não vale a pena quebrar princípio. Quem quebra o princípio pelo princípio é quebrado. O princípio tem uma força de me construir, como o princípio tem a força de me quebrar de volta.
Porque o princípio não aceita emendas. O princípio é completo. Não podemos quebrar o princípio em hipótese alguma. Existem pessoas aqui que estão um passo do portal para se abraçarem com abrolhos, espinhos, com oikos comum e com a casa de dor. E Deus hoje me trouxe aqui para te dar um livramento. Você vai ser um líder que vai se alegrar muito no Senhor. Agora, Abel morreu? Sim ou não? Morreu, mas continuou falando. Hebreus 11, 4 ao versículo 6. E Abel, que entregava as ofertas de primícias, vive até hoje. Você sabe como é que uma pessoa se mantém viva? Pela memória. Mas, meu AP, eu quero dizer para o senhor que eu quero dizer para o senhor eu quero dizer assim que para de dar desculpas. Se arrepende. Não cruza o portal. Não vai ser bom. Nós estamos estudando ser líder desatado em cada território. Mas para eu ser um líder desatado, eu não posso vir com os mesmos argumentos, freando a natureza de Deus na minha vida. Conselho de um Senhor experimentado na palavra. Não negocie. Faça como o apóstolo Paulo. Todos os dias eu dou murro na minha carne, para eu não fazer o que ela solicita. Eu quero dar uma notícia que não é muito boa. Você vai viver 100 anos. Não é essa notícia ruim, não. Você vai viver 100 anos. Dá amém, irmão? Isaías disse: se você morreu 100 anos, ainda morreu muito jovem. Porque você é a herança do justo. Você vai viver 100 anos, mas vai viver bem. Eu vou chegar aos 100 anos, eu quero chegar a 100 anos nas minhas pernas. Eu não quero andar empurrado, nem quero andar como muleta. Eu quero andar nas minhas pernas. Eu quero ir lá olhar o William assim, né, e falar: o William é meu filho, é cá. Juntos. Geração do justo. Geração do justo. E aí, a notícia que não é boa é que você sempre será um homem de Deus, mas morando num corpo que compete com você, chamado carne. E carne envelhecida não está convertida. Tem homens com 70, 80, 90 anos que não tem mais ereção, não tem mais libido, mas são viciados em pornografia. Pagam caro para a prostituta ficar alisando eles. Porque a carne pede, mesmo o corpo não respondendo. Sua carne, quanto mais velha estiver, menos convertida ela está. Então, todo dia você vai dormir com o inimigo. Todo dia. Você vai dormir com esse inimigo, acordar com esse inimigo, até ser transformado em glória. Até você vê-lo face a face como ele é. Com o corpo revestido que ele vai dar, só no último dia. Ou quando eu for para a eternidade. O que eu quero dar para vocês aqui é que não vale a pena quebrar os códigos. Não deixe sua casa se transformar em um oikos. No mínimo, Beit, um lugar onde a presença de Deus está. Ou o Edno. Você e toda a sua casa sendo usados como voz de Deus. Tudo que falar da mesa da sua casa terá uma mesa que era chamada mesa frutífera. Um dos filhos serão lançados
como flechas polidas para as nações da terra. A boca do sacerdócio era uma boca de profecia, de palavra viva, de poder, de autoridade. A boca da sacerdotisa é a boca da mulher que edifica a casa. E os filhos preparados, sendo desatados como líderes para o novo território. Todos vocês aqui estão sendo desatados como líderes para um território novo. Deus está fazendo muitas surpresas nesse congresso. Essa palavra é uma defesa de tese. Se você souber absorver 10% dela, sua vida muda 100%. Levante sua mão, as duas mãos. Faz uma oração de verdade. Veja Adão saindo do Éden. Veja ele olhando as árvores, as montanhas, os rios, os animais olhando para ele, todos que ele nominou, chamavam-os pelo nome, todos conheciam ele. E estão vendo agora um homem caído. A esperança do Éden, caída. Veja o portal abrindo, abrindo os espinhos, a terra abrindo buracos. Veja Adão olhando para Eva, os dois chorando. O que nós fizemos? Veja um homem no campo trabalhando com a camisa suada para poder comer e tinha tudo na mão. Veja uma mulher sofrendo absurdamente de dor de parto e Adão louco sem saber o que fazer, porque ele não era parturiento. E agora está nascendo um filho. Veja a esperança dela dizendo: Ele é o nosso Messias. E veja Satanás se movendo: eu vou destruir ele. Farei dele um homicida, uma coisa comum. Veja agora ele matando Abel com a pedrada. Veja ele argumentando com Deus com a sua rebeldia. Agora também veja, aparecendo no cenário, um homem nazareno, o último Adão. Está vindo na sua direção, ele abraçando e dizendo: você é o meu filho amado. Eu tenho prazer na sua vida. Se sinta agora abraçado por ele. Agradece por Jesus ser o último Adão. Não engula o seu choro, não. É mais gratidão do que remorso. Agradece a Ele. Agradece a Ele. Levante sua voz. Agradeça a Ele.